Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, shalom, que o Eterno esteja te abençoando. Aqui é seu amigo professor Kleber Guedes. Hoje quero falar sobre o seguinte tema: rezar ou orar. O que devemos fazer? Rezar ou orar? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto, gostaria que você deixasse o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe aí com outras pessoas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Lucas capítulo 11, lá está escrito assim, no versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Perceba que os discípulos do Senhor Jesus tinham um interesse, um desejo de saber orar. Nessa época, a oração e reza era sinônimo, porque tinha orações repetidas, que é comumente hoje chamado de rezas. Qual é o conceito de reza na atualidade? É a pessoa repetir uma oração que já fora feita, que já fora criada por outra pessoa. Exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso foi uma das orações que o Senhor Jesus fez, está registrado em Mateus, está registrado em Lucas, certo? Quando a pessoa fica repetindo essa oração, isso entende-se como reza. Reza é uma oração repetida. E existe outro tipo de oração que não é conceituado como reza, que é quando a pessoa que busca Deus em oração, ele fala com Deus com as suas próprias palavras. Não existe na Bíblia uma proibição de você rezar a Deus, certo? Como você vê dentro do judaísmo, por exemplo, muitas rezas. Se você adquirir esse livro aqui, por exemplo, o Sidu, que é um livro de oração judaica, você verá nesse livro várias rezas que o povo judeu faz no decorrer do seu dia a dia, no decorrer do seu período de religiosidade, espiritualidade, de sua devoção a Deus. Você vai ver reza também dentro do catolicismo, que adotou essa prática, do espiritismo e de outras correntes religiosas. Então, o que você acha que é mais correto de se fazer? É você estar repetindo orações que pessoas criadas, que chamamos de reza, ou você próprio falar com Deus? Como você deve se dirigir a Deus? Você deve se dirigir a Deus com as suas próprias palavras, seguindo a sua intenção, expressando a Deus o desejo do seu coração. Não precisa você ficar repetindo oração que foi criada por outra pessoa. É melhor você chegar diante de Deus, abrir seu coração para Ele e falar com Ele aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. A oração do Pai Nosso é apenas um modelo que o Senhor Jesus nos dá para nós entendermos a quem nós devemos dirigir a nossa oração. Veja que Jesus não orou para si próprio,
não ensinou as pessoas a orar para ele, mas Jesus, ele orou ao seu Pai e ensinou as pessoas a orar ao seu Pai. Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Então ele está nos ensinando que a pessoa deve dirigir a sua oração diretamente a Deus. Sabia? E ele diz que Deus está nos céus, quer dizer que Deus ele está no comando, ele está acima das nossas necessidades, acima de tudo aquilo que existe. Quando ele fala da santificação do seu nome, está falando do respeito, né, que nós temos que ter para com o Criador. E ele fala: venha o teu reino. Isso é, nos ensina nós buscarmos aquilo que é eterno, que é o reino de Deus que virá no retorno do Senhor Jesus. E ele nos ensina a nós colocarmos também nossas necessidades diárias. O pão nosso nos dá a cada dia. E ele fala: perdoa os nossos pecados, como também perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, Jesus aqui está nos ensinando que nós que buscamos algo de Deus, que às vezes não merecemos, mas Deus está pronto para nos dar, nós devemos orar, buscar a Ele, pedir, e ao mesmo tempo Ele nos ensina nós liberar, abençoar, perdoar as pessoas que nos ofenderam, tá certo? E enfim ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Querido e amado irmão, então você pode, com as suas próprias palavras, falar com Deus, o Criador de todas as coisas.